Você já parou para pensar que a transformação da sua vida começa no seu lar? Imagine por um momento que sua casa pode se tornar um lugar de bênçãos, paz e poder divino. Não é apenas um lugar onde você mora, mas o santuário onde sua alma encontra refúgio, onde a presença de Deus pode transformar cada momento. A palavra de Deus nos ensina que, quando consagramos nossa casa ao Senhor, Ele entra com sua presença e traz vida, restauração e prosperidade. Se você deseja ver sua vida mudar poderosamente, comece a abençoar sua casa da maneira que Deus pede. Porque quando Deus é o centro do seu lar, tudo ao seu redor se alinha com a sua vontade e sua paz. Vamos descobrir juntos como fazer disso uma realidade, para que sua casa seja não apenas um espaço físico, mas um verdadeiro templo onde a presença de Deus reina. Quando refletimos sobre a bênção espiritual em nossas casas, precisamos entender que não se trata apenas de um ato ritualístico ou simbólico. A bênção de Deus traz transformação real, tocando as fundações do nosso lar, desde os momentos mais simples até os mais complexos. O que estamos buscando quando desejamos que a nossa casa seja abençoada? O que isso realmente significa para nós? Primeiramente, a Bíblia nos ensina que nossa casa não é apenas um abrigo físico, mas um lugar onde Deus deseja habitar, um santuário de paz, de acolhimento e de poder espiritual. Em muitas passagens, o Senhor fala sobre a importância de sua presença em nossas vidas e nos lares, pois é nela que encontramos descanso, segurança e proteção. A casa abençoada espiritualmente não é apenas aquele lugar onde vivemos, mas aquele espaço onde cultivamos a presença de Deus, onde a nossa fé se reflete em nossas atitudes diárias e onde o Espírito Santo é convidado a habitar. A verdade fundamental que devemos compreender é que a bênção espiritual em nossa casa não acontece por acaso. Ela exige de nós uma ação intencional, um compromisso de buscar ao Senhor em tudo o que fazemos. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que, ao convidarmos Deus para ser o centro de nossas vidas, Ele transforma até mesmo as áreas mais simples da nossa existência. Um lar abençoado começa com a decisão de colocar Deus como a prioridade, de honrá-lo em nossos relacionamentos, em nossas escolhas, em tudo o que fazemos dentro da nossa casa. Josué, um grande líder de Israel, entendeu isso como ninguém. Em um momento de crise e tomada de decisões, ele fez uma declaração que ecoa até hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa frase não foi apenas um voto de fé, mas uma afirmação de um compromisso inabalável, algo que ele fez com plena consciência de que isso influenciaria diretamente não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele sabia que o futuro de sua casa dependia de sua decisão de servir a Deus de todo o coração. E essa é a decisão que precisamos tomar também. Colocar Deus como Senhor da nossa casa e da nossa vida. No entanto, essa decisão não é uma decisão fácil. A casa abençoada espiritualmente não é apenas uma questão de orações e palavras bonitas. Ela exige ações, mudanças de atitudes, novos comportamentos. À medida que Josué afirmava sua escolha, ele sabia que isso traria desafios, pois nem todos os israelitas estavam dispostos a seguir os mesmos passos. No entanto, ele tomou uma decisão firme, convicto de que a bênção de Deus seria a única fonte de paz e prosperidade para sua casa. E assim deve ser para nós. Quando tomamos a decisão de abençoar nossa casa espiritualmente, devemos estar preparados para enfrentar as lutas que virão, mas também para experimentar as vitórias que Deus tem reservado para nós. O Senhor não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos, guiando-nos e nos dando força para superar qualquer obstáculo.
A história de Josué nos ensina também que, ao tomar essa decisão, nossa família é impactada por ela. Quando Josué declarou que ele e sua casa serviriam ao Senhor, ele estava, de certa forma, declarando que todos os membros da sua família seriam incluídos nessa jornada de fé. Ele não tomava essa decisão apenas para si, mas para todos ao seu redor. Da mesma forma, ao decidirmos colocar Deus no centro de nossas casas, estamos não apenas abençoando a nós mesmos, mas também aos que convivem conosco, seja no lar ou em qualquer outro espaço. Ao fazer isso, a bênção de Deus começa a se manifestar de maneira clara em nosso lar. E essa bênção não é apenas uma bênção de paz, mas de transformação. Deus transforma corações, restaura relacionamentos e cura feridas. Em uma casa onde Deus é o centro, vemos como Ele age de maneira sobrenatural, trazendo harmonia onde havia discórdia, perdão onde havia rancor e amor onde havia indiferença. A casa abençoada espiritualmente é aquele lugar onde encontramos o reflexo do reino de Deus, onde as pessoas sentem a paz do Senhor, onde há um ambiente de confiança, acolhimento e segurança. É importante entender que não podemos esperar que a bênção de Deus se manifeste sem uma ação intencional de nossa parte. Não basta apenas orar pedindo por bênçãos. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus e criar um ambiente que reflita sua presença. Isso envolve dedicar tempo à oração, buscar o entendimento da palavra, ensinar aos filhos o caminho do Senhor e buscar sua vontade em todos os aspectos da vida cotidiana. Josué, ao declarar sua intenção de servir ao Senhor, também estava convidando sua família a viver de forma alinhada com os princípios de Deus. Ele sabia que, em sua liderança, sua casa seria um reflexo de sua fé. Assim, a verdadeira bênção espiritual em nossa casa começa com o exemplo que damos. Somos chamados a ser luz para aqueles que estão ao nosso redor, mostrando com nossas atitudes que Deus é o centro de tudo. E quando fazemos isso, a bênção começa a se multiplicar. Agora olhe para sua própria casa. Você tem convidado a presença de Deus para estar ali? Você tem tomado a decisão, como Josué, de servir ao Senhor com sua família? Sua casa tem sido um reflexo da presença de Deus? É hora de tomar essa decisão. Não importa o passado, não importa as dificuldades que você possa estar enfrentando agora, Deus está pronto para transformar sua casa em um lugar abençoado. Quando você coloca a presença de Deus em primeiro lugar, sua casa se torna um lugar de poder, restauração e milagres. Portanto, ao refletirmos sobre o poder da bênção espiritual em nossa casa, entendemos que ela não é apenas um desejo, mas uma ação de fé. Quando tomamos essa decisão de servir ao Senhor com a nossa casa, estamos abrindo portas para que Ele faça uma obra poderosa em nossas vidas. Nossa casa será abençoada, nossos relacionamentos serão restaurados e, acima de tudo, a presença de Deus será a maior bênção que podemos experimentar. Vamos então seguir o exemplo de Josué e declarar com fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A verdadeira essência de uma casa abençoada espiritualmente vai além do físico. A casa, muitas vezes, é vista apenas como um abrigo, um lugar onde nos protegemos das intempéries do mundo exterior. No entanto, a Bíblia nos ensina que a casa deve ser mais do que isso. Ela deve ser um refúgio espiritual. Quando permitimos que Deus se torne o centro de nossa vida, nossa casa se transforma, não apenas em um local de descanso físico, mas em um lugar onde encontramos paz, segurança e a presença de Deus. Quando refletimos sobre isso, precisamos entender que nossa casa, por mais bela ou simples que seja, reflete o que está em nosso interior. Se temos em nosso coração a paz que vem de Deus, nossa casa será um lugar onde essa paz transborda, preenchendo cada canto com a tranquilidade e a harmonia que só Ele pode oferecer. Por outro lado,
se estamos lidando com conflitos internos, dificuldades emocionais ou falta de paz, isso também afetará o ambiente de nossa casa. A casa, assim, não é apenas o reflexo das nossas escolhas materiais, mas também da saúde emocional e espiritual que cultivamos dentro de nós mesmos. O Salmo 127:1 nos ensina uma verdade profunda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso nos lembra que a base de uma casa espiritual, abençoada por Deus, não está em sua estrutura, mas na presença de Deus que a habita. A construção de nossa casa, portanto, deve ser um ato de fé e dependência de Deus. Não importa quão imponente ou bem construída ela seja. Se Deus não estiver no centro, ela não cumprirá seu propósito divino. A verdadeira edificação vem do Senhor, e Ele é quem torna a nossa casa um refúgio seguro. Em toda a Bíblia, vemos como Deus fez das casas e dos lugares onde seu nome estava invocado um centro de restauração e de encontro com Ele. Um dos exemplos mais poderosos disso é o tabernáculo, descrito no Antigo Testamento. O tabernáculo foi a primeira morada do Senhor entre o seu povo. Era uma estrutura temporária, mas seu significado era profundo. Representava a presença de Deus habitando com o seu povo. Quando Moisés e os israelitas estavam no deserto, Deus instruiu Moisés a construir o tabernáculo, um lugar onde ele poderia habitar no meio do povo, onde o povo pudesse se encontrar com ele em oração e adoração. Quando a presença de Deus veio sobre o tabernáculo, ele se transformou em um lugar de santidade e poder, um lugar que não apenas abrigava, mas que em si mesmo era um refúgio espiritual. Ao pensarmos no tabernáculo, podemos entender que a nossa casa deve ser, de certa forma, uma representação desse lugar de encontro com Deus. Em vez de ser apenas um espaço físico, nossa casa se torna um local onde, ao orarmos e buscarmos a Deus, Ele entra, preenche e transforma o ambiente. Não se trata apenas de encher a casa com orações, mas de criar um espaço onde Deus pode habitar de maneira viva e constante. O tabernáculo não era apenas um lugar onde o povo visitava de vez em quando. Ele era um lugar permanente de encontro, de constante comunhão com o Senhor. A presença de Deus no tabernáculo transformou aquele lugar em um espaço de reverência, de santidade e de poder. Da mesma forma, quando Deus é convidado a habitar em nossa casa, Ele transforma cada aspecto da nossa vida, criando um refúgio de paz e de cura. Deus nos chama para criar dentro de nossa casa um espaço onde sua presença seja constante, um lugar onde a paz reine, onde os conflitos sejam resolvidos em oração e onde a palavra de Deus seja viva em todos os momentos. Uma casa sem a presença de Deus é como uma casa sem fundamento. Ela pode parecer estável à vista, mas por dentro carece da segurança verdadeira. Quando nossa casa é um refúgio espiritual, ela se torna um lugar onde a oração é natural, onde a paz de Cristo prevalece e onde os membros da família se sentem acolhidos e amados. A comunhão com Deus não se limita a momentos esporádicos ou rituais religiosos. Ela permeia todos os aspectos da nossa vida doméstica. Cada canto de nossa casa pode ser transformado em um lugar de adoração e devoção. Quando permitimos que Deus habite nela, não apenas suas paredes e móveis são transformados, mas também as atitudes e os corações dos que nela vivem. No entanto, para que nossa casa se torne esse refúgio, precisamos tomar decisões diárias para convidar a presença de Deus. Isso não acontece de forma automática. É necessário que, de coração, entreguemos nossa casa a Ele, permitindo que Ele transforme nossa vida, nossos relacionamentos e nosso lar. Isso implica em dedicar tempo para orar juntos em família, estudar a palavra de Deus e praticar o amor e o perdão em nossa casa. Cada pequeno gesto de obediência e fé
contribui para que nossa casa se torne um lugar de refúgio espiritual. Imagine, por um momento, o poder de uma casa onde Deus verdadeiramente habita. Ela se torna um lugar onde, independentemente das circunstâncias externas, a paz de Cristo prevalece. Não importa o quão difícil seja a luta no exterior. Quando entramos em casa, encontramos refúgio e descanso nos braços de Deus. As tensões do dia se dissipam e o Senhor nos dá forças para seguir em frente. O lar se torna não apenas um abrigo físico, mas uma fortaleza espiritual. Para construir esse tipo de refúgio, precisamos estar dispostos a mudar nossa perspectiva. Em vez de tratar a casa apenas como um espaço material, devemos tratá-la como o lugar onde Deus quer manifestar sua glória. Ao fazer isso, permitimos que Ele tome controle de nossa vida, da nossa família e do nosso lar. Ao colocá-lo no centro de nossa casa, Ele começa a construir não apenas um lar físico, mas uma morada espiritual, onde sua presença é a maior bênção. Por isso, a construção de uma casa espiritual exige mais do que uma simples organização ou decoração. Ela exige que possamos viver diariamente de acordo com os princípios de Deus, permitindo que Ele seja o verdadeiro construtor da nossa casa. Ele é quem edifica, quem transforma e quem faz da nossa casa um refúgio de paz e santidade. Agora, olhe para sua casa com os olhos da fé. Você a vê como um lugar onde a presença de Deus pode habitar, um lugar onde sua paz pode reinar? Se ainda não, é hora de convidar Deus a fazer dessa casa um santuário. Quando você permitir que Ele edifique, sua casa será verdadeiramente transformada e se tornará um refúgio espiritual, um lugar de cura, paz e adoração. Deus deseja que sua casa seja um lugar onde Ele possa descansar, onde sua presença seja tangível e onde sua paz flua livremente. Que possamos buscar essa transformação entregando cada parte de nossa casa ao Senhor, sabendo que Ele é o único que pode fazer dela um verdadeiro refúgio espiritual. A oração, quando feita com fé e sinceridade, tem o poder de transformar qualquer ambiente, incluindo nossa casa. Um lar onde a oração é constante não é apenas um lugar de descanso físico, mas um lugar onde milagres acontecem, onde as cadeias espirituais são quebradas e onde o poder de Deus se manifesta de forma visível e tangível. Quando oramos com convicção, estamos criando um espaço sagrado dentro de nosso lar, um espaço onde Deus pode entrar e atuar de forma poderosa. Muitas vezes nos vemos tentando lidar com os desafios da vida por nossas próprias forças. Mas a oração nos lembra de que não estamos sozinhos e que Deus está disposto a intervir em nossa situação, nos ajudando de maneiras que não podemos imaginar. A oração tem a capacidade de mudar tudo. Ela não é apenas uma formalidade religiosa, mas uma ferramenta espiritual poderosa que abre portas, traz cura, restaura a paz e ativa as bênçãos de Deus em nossa vida. Ao nos voltarmos para Deus em oração, estamos convidando sua presença a transformar nosso lar. Na vida cotidiana, enfrentamos muitas situações difíceis, problemas no trabalho, tensões familiares, lutas emocionais e espirituais. Mas quando oramos, algo extraordinário acontece. Deus nos ouve. Ele nos dá força para superar as dificuldades e nos guia com sua sabedoria. A oração não apenas nos conecta a Deus, mas também muda a atmosfera ao nosso redor, trazendo luz e esperança onde antes havia escuridão. Quando fazemos da oração uma prática constante, nosso lar se torna um lugar onde o Espírito de Deus atua de forma contínua. A Bíblia nos ensina que a oração tem o poder de restaurar relacionamentos quebrados. Em muitas famílias, as relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, ou até mesmo entre irmãos, podem ser desafiadoras.
O pecado e a distância emocional podem criar muros entre as pessoas, mas a oração tem o poder de quebrar esses muros. Ela traz reconciliação, cura e restauração. Quando nos humilhamos diante de Deus em oração, Ele age em nossos corações, tornando-nos mais compassivos, mais perdoados e mais dispostos a restaurar os laços de amor em nossa família. A oração também tem o poder de abrir portas para novas oportunidades. Muitas vezes, sentimos que estamos presos em nossas circunstâncias, sem ver uma saída. Mas Deus é um Deus de oportunidades, e a oração é o meio pelo qual podemos pedir sua ajuda para abrir portas que pareciam impossíveis. A oração feita com fé desperta em nós uma confiança renovada de que Deus é capaz de fazer o impossível. Ele tem o poder de mudar nossa situação e nos guiar para um novo caminho, cheio de bênçãos. Em 2 Crônicas 7,14, encontramos uma promessa poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este versículo nos ensina que a oração é mais do que apenas pedir. Ela exige humildade e arrependimento. Quando buscamos a face de Deus com sinceridade, quando confessamos nossos pecados e buscamos sua ajuda, Deus nos ouve. Ele perdoa nossos erros e sara nossas feridas. A oração, então, não é apenas uma forma de pedir, mas um meio de restaurar nossa conexão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Podemos ver essa verdade claramente refletida na história de Salomão. Quando ele dedicou o templo ao Senhor, ele fez uma oração de consagração, pedindo a Deus que habitasse ali e que sua presença fosse constante no meio do povo. Salomão sabia que sem a presença de Deus, o templo seria apenas uma estrutura de pedra, mas com a presença de Deus, ele se tornaria um lugar de poder e transformação. E Deus respondeu à oração de Salomão de forma extraordinária. Sua presença encheu o templo e uma grande manifestação de sua glória foi vista por todos. De forma semelhante, nossa casa pode ser um lugar onde Deus responde às nossas orações com sua presença poderosa. Quando consagramos nossa casa a Deus, orando com fé e sinceridade, Ele entra em nossos lares e os transforma. A oração é o convite que fazemos a Deus para Ele agir em nossa vida e nos guiar com sua sabedoria e amor. Ao orarmos, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus e permitindo que Ele entre em nossas situações e as transforme. E é importante lembrar que a oração deve ser constante. Não podemos orar apenas quando estamos em crise ou quando precisamos de algo. A oração deve ser uma prática diária, um estilo de vida. Quando oramos regularmente, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e nos preparando para receber suas bênçãos em nossa vida. A oração constante nos mantém conectados a Deus, nos ajuda a discernir sua vontade e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio. O poder da oração em nossa casa não se limita apenas a momentos de crise ou necessidade. Ela deve ser uma prática diária, um alicerce sobre o qual nossa vida familiar é construída. Quando oramos juntos como família, estamos criando um vínculo mais profundo, uma conexão espiritual que fortalece nossos relacionamentos e nos ajuda a crescer juntos em fé. A oração nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida com confiança e esperança, sabendo que Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo a cada passo. Além disso, a oração nos permite ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, estamos tão envolvidos nas nossas tarefas diárias que não paramos para
Ouvir o que Deus está nos dizendo, a oração cria um espaço onde podemos ouvir sua direção, receber sua paz e ser renovados por sua presença. Deus deseja se comunicar conosco e a oração é o meio que Ele usa para nos guiar e nos inspirar. A oração não é uma prática simples ou rotineira, mas um meio pelo qual nos conectamos com o Criador do universo. Quando oramos com fé, estamos abrindo as portas para que Deus faça grandes coisas em nossa vida e em nossa casa. Ele pode curar, restaurar, abrir portas e transformar qualquer situação. Não há limite para o que Deus pode fazer quando buscamos sua face com humildade e confiança. Portanto, ao refletirmos sobre o impacto da oração em nossa casa, devemos lembrar que ela é a chave para desbloquear o poder de Deus em nossas vidas. Ela traz cura, restauração, direção e paz. A oração constante transforma não apenas nossa casa, mas nossos corações, nos fazendo mais semelhantes a Cristo e nos capacitando a viver de acordo com a sua vontade. Quando fazemos da oração uma prioridade, estamos convidando Deus a transformar nossa casa em um verdadeiro refúgio de paz, de milagres e de comunhão com Ele. Assim, a oração é a chave para abrir o céu sobre nossa casa, que possamos ser uma família de oração, sempre buscando a face de Deus, confiando que Ele ouvirá nossas petições e fará grandes coisas em nosso meio. A paz de Cristo, quando verdadeiramente presente em nosso lar, vai além da ausência de conflitos ou do simples momento de tranquilidade. A paz que Jesus oferece é uma paz profunda, que vai muito além das circunstâncias externas. Em um mundo cheio de turbulências e incertezas, essa paz se torna um refúgio, um alicerce seguro onde encontramos descanso para nossas almas. Ela não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas do que Deus está realizando dentro de nós e em nossa casa. A paz de Cristo é única. Ela não é como a paz que o mundo oferece, que é temporária e muitas vezes superficial. A paz do mundo depende da ausência de problemas, da estabilidade financeira ou emocional, mas a paz de Cristo transcende qualquer situação. Ela é capaz de manter nossos corações serenos e confiantes, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Esta paz que Cristo nos dá não é uma paz frágil ou passageira, mas uma paz que permanece, que preenche todos os cantos do nosso ser, que cura as feridas mais profundas e restaura até mesmo os relacionamentos mais quebrados. Quando Cristo é o fundamento de nossa casa, sua paz se torna a base sobre a qual construímos tudo. Em um lar onde Cristo reina, a paz não é apenas uma reação aos problemas, mas uma condição permanente. Isso significa que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a paz de Cristo permanece, nos sustentando, nos guiando e nos fortalecendo. Mesmo quando há dor, tristeza ou frustração, a paz de Cristo nos dá a força para continuar e nos ajuda a enxergar as coisas da perspectiva de Deus, com confiança e esperança. A paz de Cristo é a força invisível que mantém nossa casa firme, sem se deixar abalar pelas tempestades externas. Isso é particularmente importante em tempos de crise. Todos enfrentamos momentos difíceis, seja uma perda, uma doença, dificuldades financeiras ou desafios emocionais. Nesses momentos, a paz de Cristo se torna um farol, iluminando o caminho e nos dando a certeza de que Deus está conosco, que Ele não nos abandona e que sua paz vai além do que podemos entender. Não é uma paz que nega a realidade dos problemas, mas uma paz que nos dá a capacidade de viver de forma equilibrada, de enfrentar os desafios sem perder a esperança e sem nos deixarmos consumir pela ansiedade. Jesus nos oferece essa paz de forma generosa, como Ele mesmo disse em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vô-la dou como o mundo a dá. Essa promessa de Jesus não é apenas para momentos específicos ou para certas circunstâncias, mas uma oferta contínua, uma paz que Ele nos dá como parte de seu legado. Ele sabia que, enquanto estivermos neste mundo, enfrentaríamos desafios, mas Ele também sabia que a paz que Ele oferece seria a nossa força para perseverar e para viver em segurança, independentemente das condições externas. A paz de Cristo traz consigo o poder de acalmar os maiores furacões da vida, como podemos ver na história em Marcos 4:35-41, quando Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade violenta, temendo por suas vidas, mas Jesus, que estava com eles no barco, levantou-se e falou com autoridade sobre a tempestade. Silêncio. Acalme-se. E instantaneamente a tempestade cessou. O que esse ato de Jesus nos ensina é que Ele tem o poder de acalmar qualquer tempestade em nossa vida, seja ela emocional, espiritual ou física. Quando colocamos nossa confiança nele e permitimos que sua paz reine em nosso coração, somos capazes de enfrentar os maiores desafios com calma e serenidade, sabendo que Ele está conosco, mesmo nas situações mais difíceis. Assim como Jesus acalmou a tempestade no mar, Ele também deseja acalmar as tempestades dentro de nossos corações e lares. Quando permitimos que Ele seja o Senhor de nossa casa, Ele traz sua paz para cada área de nossa vida. Isso não significa que nunca teremos dificuldades, mas significa que mesmo nas dificuldades podemos ter paz. Quando a paz de Cristo preenche nosso lar, a ansiedade, o medo e o desespero perdem seu poder. Somos capazes de manter a calma, de confiar em Deus e de encontrar esperança, não importa quão grandes sejam as tempestades que enfrentamos. A paz de Cristo também tem o poder de restaurar relacionamentos quebrados dentro da nossa casa. Em muitas famílias, há tensões, brigas e ressentimentos. No entanto, a paz de Cristo tem o poder de curar até os relacionamentos mais feridos. Quando buscamos a paz de Cristo, não apenas como uma sensação de tranquilidade, mas como uma força ativa que transforma nossos corações, somos capazes de perdoar, de curar as feridas e de restaurar os vínculos familiares. A paz de Cristo é uma paz reconciliadora, que derruba barreiras e constrói pontes de amor e entendimento entre as pessoas. Quando a paz de Cristo é o fundamento de nossa casa, ela se torna um modelo para o mundo ao nosso redor. Em um mundo cheio de caos e confusão, uma casa onde a paz de Cristo reina é um testemunho poderoso do amor e do poder de Deus. Aqueles que entram em nossa casa devem perceber que algo diferente está acontecendo ali. Eles devem sentir a presença de Deus e ser tocados pela paz que transcende todo o entendimento humano. A paz de Cristo não é apenas um dom para nós, mas uma ferramenta que Deus usa para alcançar os outros e mostrar-lhes seu amor. Em nossas famílias, quando enfrentamos momentos de conflito ou de dificuldades, podemos recorrer à paz de Cristo, lembrando-nos de sua promessa de que Ele nos dá uma paz diferente da paz que o mundo oferece. Em vez de buscar soluções temporárias ou superficiais, buscamos sua paz, que é duradoura e profunda, que não é afetada pelas circunstâncias. Quando essa paz se estabelece em nosso lar, ela se espalha e transforma tudo o que toca. Portanto, a paz de Cristo não é apenas um desejo, mas uma realidade que podemos viver em nossa casa todos os dias. Ela é o fundamento que nos mantém firmes em meio às adversidades, que restaura o que foi quebrado e que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Quando permitimos que a paz de Cristo habite em nosso lar, estamos permitindo que Deus seja o Senhor de nossa casa, que Ele cuide de nossas emoções, nossos relacionamentos e nossa família.
E assim, nossa casa se torna não apenas um abrigo físico, mas um verdadeiro refúgio espiritual, onde podemos encontrar descanso, restauração e força para enfrentar qualquer tempestade. Quando Deus entra em nossa casa e passa a habitar nela, Ele não transforma apenas a estrutura física do lar, mas de maneira profunda, Ele transforma os corações. Ele altera a forma como nos relacionamos uns com os outros, quebrando barreiras de egoísmo, ressentimento e falta de comunicação, e estabelecendo em seu lugar o amor, o perdão e o respeito mútuo. Essa transformação é essencial, pois quando colocamos Deus no centro de nossos relacionamentos, seja no casamento, na relação entre pais e filhos, ou até mesmo nas amizades, essas relações se tornam mais saudáveis, mais fortes e mais alinhadas com a vontade divina. O casamento, por exemplo, é uma das relações mais desafiadoras que encontramos em nossas vidas, mas também é uma das mais profundas e significativas. Quando Deus é convidado a ser o alicerce do nosso casamento, Ele age de forma milagrosa para restaurar e fortalecer essa união. Muitas vezes, as dificuldades do casamento surgem de mal-entendidos, orgulho ou desrespeito. Mas quando nos submetemos à orientação de Deus, Ele nos ensina a perdoar, a ser mais compreensivos e a demonstrar um amor que vai além das emoções passageiras. O amor de Cristo se espalha e cura os corações, unindo marido e mulher em uma relação de respeito e dedicação. Efésios 5:33 nos dá uma instrução fundamental para o casamento cristão. Porém, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Esse versículo mostra que para que o casamento seja saudável e honre a Deus, ambos os cônjuges devem se submeter ao Senhor e praticar o amor genuíno e o respeito. O amor de Cristo não é apenas um amor emocional, mas um amor que exige ação. O amor verdadeiro no casamento não é baseado apenas em sentimentos temporários, mas em decisões diárias de servir e honrar o outro. A esposa, ao respeitar o marido, e o marido, ao amar a esposa, refletem o relacionamento entre Cristo e a Igreja, que é marcado por sacrifício, compromisso e devoção. Quando ambos os cônjuges decidem seguir esse princípio, o casamento se torna uma imagem do amor de Cristo, e isso transforma não apenas o relacionamento entre eles, mas também todo o ambiente da casa. Quando buscamos o Senhor, Ele nos dá a capacidade de perdoar, de entender, de ser pacientes e de demonstrar um amor incondicional. Isso não significa que o casamento será livre de dificuldades, mas que, mesmo em meio às dificuldades, o amor de Cristo será o que sustentará o relacionamento. Além do casamento, as relações entre pais e filhos também são profundamente impactadas pela presença de Deus. A paternidade e a maternidade são chamadas divinas, e quando os pais se submetem à liderança de Deus, suas relações com os filhos se tornam mais sábias, mais amorosas e mais justas. Os pais são chamados a instruir os filhos no caminho do Senhor, a orientá-los com sabedoria, paciência e amor. Quando Deus é o centro dessa relação, os filhos são ensinados a respeitar e honrar seus pais, não por medo ou obrigação, mas por amor e reconhecimento do papel que os pais desempenham em suas vidas. A presença de Deus na relação entre pais e filhos também ajuda a criar um ambiente de confiança, onde os filhos se sentem seguros para compartilhar seus sentimentos, dúvidas e preocupações. Deus nos ensina, como pais, a ser exemplos de fé, a mostrar aos nossos filhos o que significa confiar no Senhor em todas as circunstâncias. Quando pais e filhos buscam juntos a presença de Deus,
O lar se torna um lugar de aprendizado e de crescimento espiritual, onde os corações são transformados e as relações são fortalecidas. Essa transformação também pode ser vista nas amizades. Quando nos permitimos ser tocados pela presença de Deus, nossos relacionamentos com os outros se tornam mais profundos e verdadeiros. A amizade cristã é baseada no amor incondicional, no apoio mútuo e na oração. Quando Deus está no centro de nossas amizades, podemos ser mais compassivos, mais dispostos a perdoar e mais focados no bem-estar do outro. Ele nos ensina a amar nossos amigos como Ele nos ama, com um amor que não busca interesse próprio, mas que deseja o melhor para o outro. Deus nos chama a ser luz e sal em nossas amizades, oferecendo esperança e encorajamento em tempos de dificuldades. Na história bíblica de Isaac e Rebeca, vemos um exemplo de como o amor e o respeito mútuo criam uma união que honra a Deus. Em Gênesis 24, vemos como o relacionamento de Isaac e Rebeca foi abençoado desde o momento em que Isaac a recebeu como esposa, com amor e respeito. Eles não só construíram um casamento baseado em princípios divinos, mas também se tornaram pais que ensinaram seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. A história de Isaac e Rebeca é um exemplo de como o amor que Deus oferece e a maneira como respeitamos uns aos outros podem criar uma fundação sólida para um relacionamento que seja duradouro e honre a Deus em todos os aspectos. Ao seguirmos o exemplo de Isaac e Rebeca, também podemos cultivar um amor que é firme, respeitoso e dedicado à vontade de Deus. Quando Deus transforma nossos relacionamentos, Ele não só melhora a qualidade de nossas vidas, mas também nos capacita a ser instrumentos de sua graça para os outros. O casamento, a relação com os filhos e as amizades são apenas algumas das áreas que experimentam a restauração quando Deus é convidado a atuar nelas. Sua presença nos capacita a viver com mais paciência, com mais compreensão e, acima de tudo, com mais amor. A presença de Deus não apenas restaura, mas também eleva nossos relacionamentos, tornando-os mais reflexivos de sua natureza, mais profundos e mais duradouros. Assim, a transformação que Deus traz para nossos relacionamentos começa com a disposição de permitir que Ele seja o centro de nossa vida. Quando buscamos sua orientação, quando nos submetemos à sua vontade e aplicamos seus princípios, vemos que nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis e mais alinhados com a verdade do Evangelho. O amor de Cristo, que nos chama a amar como Ele ama, é o poder transformador que nos capacita a construir lares que refletem sua glória, onde a paz, o respeito e o perdão se tornam a base de todos os nossos relacionamentos. Deus deseja que todos os nossos relacionamentos, seja no casamento, com os filhos ou com os amigos, sejam sinais de seu amor e de sua presença em nossas vidas. Quando a presença de Deus habita em nossa casa, ela se torna muito mais que um simples lar. Uma casa abençoada espiritualmente é um ponto de influência, um farol que ilumina os caminhos daqueles que a cercam. O ambiente em que vivemos, as palavras que falamos e as atitudes que tomamos se tornam testemunhos vivos da graça e do amor de Deus. A nossa casa se transforma em um lugar onde a luz de Cristo brilha, refletindo sua bondade, misericórdia e poder. Quando permitimos que Deus habite em nosso lar, Ele começa a influenciar não apenas a nossa vida, mas também a vida daqueles que entram em nossa casa. Amigos, vizinhos, parentes, todos eles começam a perceber algo diferente. Eles sentem a paz que emana do nosso lar, a alegria que vem da presença de Deus e o amor que muitas vezes não é encontrado em outros lugares. A luz de Cristo que brilha dentro de nós não pode ser escondida. Ela transborda e alcança aqueles que nos rodeiam, tornando nossa casa um lugar de acolhimento espiritual e transformação.
A Bíblia nos ensina em Mateus 5,14 que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse versículo nos lembra que, como cristãos, não somos chamados a viver em oculto, mas a ser testemunhos vivos da verdade de Deus, espalhando sua luz onde quer que estejamos. A casa, como lugar de convivência e relacionamento, é um dos espaços mais importantes onde essa luz pode brilhar. Quando nossa casa é cheia da presença de Deus, ela se torna um lugar onde a luz de Cristo se torna visível e acessível a todos que dela se aproximam. É ali que podemos compartilhar o amor de Deus de forma prática, oferecendo hospitalidade, apoio e uma demonstração genuína de fé. Essa influência não se limita apenas aos momentos de grandes reuniões ou eventos espirituais. Ela está presente em cada gesto diário, nas pequenas interações e nas atitudes cotidianas. A maneira como tratamos uns aos outros dentro de nossa casa, como nos comunicamos, como lidamos com os desafios e até como nos apoiamos mutuamente, tudo isso é uma forma de ser luz para o mundo. A presença de Deus na nossa casa não é algo que se pode esconder ou apagar. Ela se manifesta em tudo o que fazemos. E as pessoas ao nosso redor começam a perceber que há algo especial, algo que transcende o que o mundo oferece. A história de Zaqueu, narrada em Lucas 19:1-10, ilustra perfeitamente o poder transformador da presença de Jesus em uma casa. Zaqueu era um homem rico, mas profundamente insatisfeito e desconectado da verdadeira paz. Quando Jesus entrou em sua casa, algo incrível aconteceu. A presença de Cristo não apenas tocou o coração de Zaqueu, mas também alterou sua maneira de viver, de se relacionar com os outros e de ver o mundo. Zaqueu experimentou uma mudança radical, não apenas em sua vida espiritual, mas também em suas atitudes práticas. Ele se arrependeu de suas ações passadas, fez restituições e comprometeu-se a viver uma vida mais justa. Sua casa se tornou um lugar de transformação, não apenas para ele, mas para todos que souberam da sua mudança. A casa de Zaqueu não era apenas um local físico onde ele morava, mas se tornou um ponto de encontro com Deus, um lugar onde a presença de Jesus provocou uma transformação profunda. Da mesma forma, quando convidamos Jesus para habitar em nossa casa, Ele traz essa transformação para nossas vidas e para os relacionamentos que construímos. A nossa casa, então, deixa de ser apenas um lugar de conforto e se torna um ponto de influência espiritual. A transformação que ocorre dentro de nós ao receber a Cristo em nosso lar começa a afetar aqueles ao nosso redor. A mudança que experimentamos em nosso coração se reflete em nossas atitudes, em nossa forma de tratar os outros e em como vivemos nossa fé no dia a dia. A casa de Zaqueu foi um lugar de mudança não apenas para ele, mas para toda a cidade. O impacto da presença de Jesus em sua casa foi tão grande que as pessoas ao redor começaram a perceber a transformação e glorificar a Deus. Da mesma forma, a nossa casa se torna um ponto de influência espiritual quando deixamos que a luz de Cristo brilhe através de nós. Não é necessário um grande evento ou um ministério público para que a nossa casa tenha impacto no mundo. Em muitos casos, o testemunho silencioso de uma casa que reflete a paz de Cristo é mais poderoso do que qualquer palavra falada. Quando as pessoas entram em nossa casa, elas devem sentir a diferença, perceber que ali existe algo único, algo que vem de Deus. Essa transformação também se reflete em como vemos e tratamos aqueles que entram em nosso lar. Quando estamos imersos na presença de Deus, nossa atitude em relação aos outros muda. Tornamo-nos mais acolhedores, mais pacientes, mais compassivos. A luz de Cristo nos capacita a oferecer graça, misericórdia e apoio, em vez de julgamento ou críticas.
A casa se torna um lugar onde as pessoas se sentem seguras, amadas e aceitas, independentemente de suas circunstâncias ou passado. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, se espalha, criando uma atmosfera de amor e respeito que não pode ser ignorada. Quando buscamos ser luz em nossa casa, somos também chamados a ser luz no mundo. O impacto que nossa casa tem sobre aqueles ao nosso redor vai além das paredes físicas. À medida que praticamos o amor de Cristo em nosso lar, esse amor começa a alcançar outras pessoas, seja através de simples gestos de bondade, como um prato de comida para um amigo, ou oferecendo um ouvido atento para alguém que precisa desabafar. Cada ato de amor, por mais simples que seja, se torna um reflexo da luz de Cristo, iluminando o caminho de outros e trazendo a esperança de Deus para onde há escuridão. Portanto, nossa casa é mais do que um lugar onde moramos. Ela é um ponto de influência espiritual, um local onde podemos deixar a luz de Cristo brilhar para o mundo. Quando a presença de Deus habita em nosso lar, ela transforma não apenas os corações de nossa família, mas também os corações de todos que entram em nossa casa. Somos chamados a ser uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida, mas que brilha para todos verem. Quando nossa casa se torna um reflexo da presença de Deus, ela se torna um testemunho poderoso da sua graça, da sua paz e do seu amor. A luz de Cristo não é algo que podemos esconder. Ela deve brilhar para todos verem. E é através de nossa casa, de nossos relacionamentos e de nossas atitudes diárias que essa luz se espalha e impacta o mundo ao nosso redor. Que possamos então abrir as portas do nosso lar para a presença de Deus, permitindo que Ele use nossa casa como um ponto de influência espiritual para a sua glória. Para que nossa casa seja verdadeiramente transformada, é necessário ir além de um simples desejo ou de uma oração ocasional. A consagração da nossa casa ao Senhor é um ato profundo de entrega e confiança. Quando consagramos nossa casa, nossa família e tudo o que temos ao Senhor, estamos dizendo: Senhor, tudo o que temos é teu e confiamos que tu cuidarás de nós. Este ato de fé não é apenas um rito religioso, mas um compromisso sério de permitir que Deus tenha total liberdade para agir em nossas vidas e em nosso lar. Consagrar a nossa casa ao Senhor significa reconhecer que tudo o que temos vem dele. A Bíblia nos ensina que nossa casa, nossos bens e até nossas vidas não são apenas nossas, mas foram dadas por Deus para que possamos usá-las para a sua glória. Quando consagramos nossa casa, estamos dizendo que queremos usar tudo o que temos de maneira que honre a Deus. Isso não significa que não devemos desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, mas sim que devemos usar essas bênçãos com sabedoria, de acordo com sua vontade. A consagração é um reconhecimento de que a verdadeira paz, segurança e prosperidade vem de Deus e que sem Ele nada tem verdadeiro valor. Consagrar a nossa casa também significa criar um ambiente onde a presença de Deus é buscada ativamente. Não basta apenas orar uma vez e esperar que as coisas mudem. A consagração envolve uma ação contínua de colocar Deus no centro de tudo. Ao fazermos isso, estamos permitindo que sua presença permeie cada parte de nosso lar, desde o ambiente físico até os nossos relacionamentos e atitudes diárias. Isso significa que, em todas as áreas de nossa vida, buscamos fazer a vontade de Deus. Estamos prontos para ouvi-lo e obedecer à sua voz, confiando que Ele nos guiará e nos abençoará em cada passo que dermos. A verdadeira consagração também está ligada ao ato de confiar em Deus com todo o coração. Em Provérbios 3, 5, 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando consagramos nossa casa,
Estamos fazendo exatamente isso, reconhecendo que, sem a direção de Deus, nossas próprias tentativas de controlar as coisas falharão. Confiar em Deus é um ato de rendição, onde colocamos nossas preocupações, planos e preocupações nas mãos dele, crendo que ele cuidará de nós de maneira perfeita. A consagração da nossa casa também implica reconhecer que nossa própria sabedoria e força são limitadas. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos inúmeras decisões e desafios que exigem discernimento. A consagração nos ensina a pedir orientação a Deus, a buscá-lo em oração e a confiar que Ele nos guiará para o caminho certo. Quando consagramos nossa casa, estamos dizendo: Senhor, Tu és o único que sabe o que é melhor para nós. Nós entregamos tudo a Ti e confiamos em Teu plano soberano para nossas vidas. Na história bíblica de 1 Reis 8, vemos o exemplo de Salomão, que consagrou o templo ao Senhor de uma maneira extraordinária. Após concluir a construção do templo, Salomão fez uma oração de consagração, reconhecendo que, sem a presença de Deus, o templo seria apenas uma estrutura vazia. Ele sabia que a verdadeira santidade e poder vinham apenas de Deus. Se o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que construí. 1 Reis 8, 27. Salomão não apenas pediu pela presença de Deus no templo, mas também se humilhou diante dele, reconhecendo que o templo e tudo o que nele estava era completamente dependente de Deus para ser usado para o seu propósito. Deus respondeu a essa consagração de maneira poderosa. Sua presença encheu o templo de tal forma que todos os sacerdotes não puderam permanecer de pé devido à glória de Deus. 1 Reis 8, 10, 11. Quando entregamos nossa casa ao Senhor, Ele também responde com sua presença. Ele nos promete que, se o convidarmos, Ele habitará conosco, e sua presença trará poder, paz e transformação. Assim como Deus encheu o templo de Salomão com sua glória, Ele também encherá nosso lar com sua presença, quando fizermos a escolha de consagrá-lo. A consagração de nossa casa não é um ato pontual, mas um compromisso diário de viver de acordo com a vontade de Deus. Isso implica não apenas orar pela nossa casa, mas também viver de forma que honre a Deus em cada área dela. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar, priorizar os valores espirituais sobre os materiais e tratar os outros com amor e respeito, como Cristo nos ensinou. Quando nossa casa é consagrada ao Senhor, ela se torna um reflexo de seu reino, e o amor de Deus começa a transbordar para todas as pessoas que entram nela. Esse ato de consagrar nossa casa também envolve confiança em Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nossa família. Em momentos de dificuldade, nossa confiança nele é testada, mas a consagração de nossa casa é uma declaração de fé, dizendo: mesmo nos momentos difíceis, sei que Deus está conosco e está trabalhando em nossa vida. A confiança em Deus nos dá a paz de saber que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E à medida que entregamos nossa casa a Deus, também permitimos que Ele guie nossas decisões. A consagração envolve ouvir a voz de Deus e seguir suas orientações. Pode ser difícil, às vezes, deixar de lado nossos próprios planos e desejos, mas ao confiar em Deus e permitir que Ele seja o Senhor de nossa casa, nos alinhamos com seu propósito para nossas vidas. E, ao fazermos isso, experimentamos sua bênção em cada área de nossa casa e família. Quando consagramos nossa casa ao Senhor, estamos permitindo que Ele faça dela um lugar de poder, de adoração e de testemunho. Nossa casa se torna não apenas um abrigo físico, mas um local onde Deus é honrado em tudo o que fazemos. Ao colocarmos nossa confiança em Deus,
Reconhecemos que Ele é o único que pode transformar nossa casa em um verdadeiro lar espiritual. Ao entregar tudo nas mãos de Deus, estamos declarando que Ele é o Senhor de nossas vidas e que em todas as áreas buscamos sua orientação, seu amor e sua paz. Portanto, ao consagrarmos nossa casa, estamos permitindo que Deus a use para sua glória. Ele nos convida a confiar nele de todo o nosso coração e a reconhecer sua soberania sobre tudo. E ao fazer isso, ele transforma nossa casa em um lugar de sua presença, de seu poder e de sua paz. Quando buscamos a Deus com sinceridade e confiamos em sua direção, ele honra nosso compromisso e traz as bênçãos que ele tem reservadas para nós. A consagração é o primeiro passo para viver em plena harmonia com o plano de Deus para nossas vidas e nossos lares. Que a presença de Deus encha cada lar com sua paz e bênçãos. Que Ele transforme nossas casas em refúgios de amor, unidade e graça. Em nome de Jesus, amém.